Querido Deus Pai, Tu és o Deus soberano que conhece todas as nossas necessidades, assim também as nossas fraquezas, as nossas, Senhor, muitas vezes indecisões e em algum momento, Senhor, a incredulidade. Nós sabemos que Tu é o Deus que tudo pode, que tem a última palavra e que ninguém é maior do que Tu. Não existe alguém acima de Ti. Tu és o único Deus soberano. Por isso, Pai, que o Teu Espírito que está em nossas vidas nos trabalhe de tal forma para que a nossa fé seja cada vez mais firme e mais fortalecida e a nossa esperança renovada, porque um dia Tu vai vir nos buscar, Tu vai para estar juntamente contigo. Enquanto isso, Senhor, que nós possamos na Tua força, no Teu vigor, através do Teu Espírito, trabalhar no reino o qual Tu tem nos dado esta oportunidade. Pai bendito, assim, prepara o nosso coração, a nossa vida, para receber Tua palavra nesta noite. E é o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, o recurso necessário para entender, para compreender e para com facilidade transmitir para todos nós. Meu Deus, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, abra aí, fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 19, a leitura que fizemos. Estamos continuando aqui na carta de Pedro, né? O tema é Carta aos Peregrinos, é para quem Pedro se dirige para escrever esta primeira epístola e a sua segunda epístola também. E chegamos aqui ao capítulo 4, quando Pedro reforça, já falamos um pouco sobre esse capítulo 4, principalmente naquilo que ele escreve no versículo 1, quando ele diz: armai-vos do mesmo pensamento que há em Cristo Jesus, ou seja, nós temos que fazer da nossa mente um campo de batalha, um local para pelejar contra o mal, e nós vamos abordar esse capítulo 4 agora, compreendendo este ensino de Pedro, sob a ótica do sofrimento que é inerente ao viver de um cristão, né? A carta de Pedro, essa primeira carta, ele enfatiza muito, tem como um pano de fundo as dificuldades e os sofrimentos da vida desses cristãos, para quem ele escreve, e também é algo que é inerente, faz parte do nosso cotidiano enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, no nosso dia a dia. Se quisermos viver uma vida santa, pura, uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, certamente vamos ter também dificuldades, vamos encontrar perseguições, vamos ter sofrimentos, e a carta de Pedro, ela tem esse propósito de escrever a esses irmãos com vistas a fortalecer a fé dos irmãos e com vista a também trazer um certo alento, trazer um certo consolo, conforto, de que apesar de estarem seguindo em um caminho bom, um caminho que leva à salvação, e era o questionamento desses irmãos, sobretudo desses primeiros cristãos, não só os destinatários de Pedro, mas aqueles para quem Paulo escreve também, principalmente na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve aos Coríntios, existia na mente e no coração daqueles novos cristãos, daqueles servos do Senhor: como pode eu estar servindo ao Senhor Jesus, estar caminhando dentro de uma nova lógica de vida, e a minha vida, ao invés de melhorar, só está piorando? Talvez seja um questionamento, principalmente nos dias de hoje, para novos convertidos, né? Parece que quando aceitou a Jesus, aquela promessa do evangelho tabajaro, de que vem para Jesus e seus problemas acabaram, parece que não existe, né? Porque se a gente quiser viver o evangelho puro e verdadeiro, talvez a gente alcance e tenhamos mais problemas do que quando não tínhamos o evangelho. Então, era esse mesmo dilema, que esse é um pano de fundo desse dilema que estava presente para os destinatários de Pedro, das cartas de Paulo. Muitas das cartas de Paulo, ele enfatiza
mas a principal é a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreve, que os cristãos estavam morrendo, estavam passando perseguição, tribulação. A igreja de Corinto também estava no mesmo cenário. Havia no contexto da igreja de Corinto uma pergunta: estamos morrendo, estamos aqui servindo a Cristo, estamos morrendo, e agora? Se nós estamos morrendo e não estamos vendo os nossos irmãos ressuscitarem, o que será da nossa fé? Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então esse burburinho no meio da igreja, como consequência das lutas e do sofrimento, também estão presentes nos nossos dias de hoje, talvez em maior grau para alguns, talvez em menor grau para outros. Talvez a aprovação para alguns seja tal qual a de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas talvez para outros seja semelhante aos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo. Mas para outros pode ser, as dificuldades podem ser como as de Abraão, que passou por também um peregrino, passou por muitas lutas e dificuldades, mas Abraão tinha muitas posses também. Então, ao mesmo tempo que ele tinha luta, ao mesmo tempo ele tinha uma certa condição financeira, né, na sua vida. O dilema e as lutas de Abraão eram respectivamente em razão da sua promessa: de ti sairá uma grande nação. O dilema de Abraão era ter uma esposa estéril. Então, para Abraão, o dilema da peregrinação de Abraão não era condições financeiras, não era uma perseguição de alguém, era o fato de a promessa recebida estava em xeque. Eu vou ter uma grande nação, mas como, se minha mulher não pode ter filho? Então, o grau de sofrimento que Abraão precisou sofrer era um grau diferente, por exemplo, do que Daniel precisou enfrentar quando foi lançado na cova dos leões. Assim é no meio da igreja hoje. Algumas pessoas talvez tenham que ir para a cova dos leões para experimentar o sofrimento e testar a sua fé ao ponto de Daniel. Talvez outros tenham uma certa tranquilidade sobre o aspecto econômico, financeiro, tenham uma família até certo ponto estruturada, como é o caso de Abraão, mas vai ter um ponto que vai lhe causar sofrimento, que vai lhe testar a sua fé. O certo é que em maior grau, por isso que eu digo, em maior grau ou menor grau, todos nós vamos ter que experimentar o sofrimento como parte integrante da nossa caminhada com Deus. Aleluia, né? Graças a Deus que a gente tem o sofrimento. É difícil dar aleluia, glória a Deus no sofrimento, mas o sofrimento faz parte da caminhada de todo cristão. Irmão, se a gente não estiver sofrendo em menor grau ou maior grau, alguma coisa está errada. Se nós não, na nossa caminhada, não tiver algum grau de tribulação, se em algum aspecto da sua vida você não estiver passando por alguma provação, por algum sofrimento, por alguma tribulação, tem alguma coisa de errado aí. Ou você, ou nós não estamos vivendo uma fé verdadeira e genuína, a ponto de sermos testados pelo sistema desse mundo, ou a gente está muito alienado, vivendo com a cabeça muito no céu e se esquecendo de viver na terra. Então, alguma coisa está de errado. Nós temos que entender que o sofrimento, desde quando aconteceu a queda de Adão no Éden, em que antes da queda tudo era perfeito, mas depois que caiu, o sofrimento passou a ser integrante, passou a ser um elemento presente na vida e na criação, de um modo geral, não só para o homem, mas o sofrimento, a dor, a angústia, a tribulação passou a ser parte integrante da criação que Deus fez, e que lá no sexto dia ele diz que tudo era muito bom. Mas esse tudo que era muito bom, com a desobediência do homem, entrou algo que deixou de ser tudo muito bom, que foi o sofrimento. Então, a mulher, para ter algo que é muito bom, que é ter um filho, tem que passar por dor, tem que ter o filho com dores. Então, até os prazeres decorrentes e as coisas boas que a gente pode obter da criação, da vida,
Até para obter essas coisas, nós obtemos com certo sacrifício. O exemplo é esse, a mulher de Paulo, inclusive, faz essa analogia, a mulher, a volta de Cristo, como a mulher sofrendo dores de parto, ou seja, a mulher, enquanto está sofrendo as dores de parto para dar à luz, ela está angustiada, ela está sofrendo, ela está sentindo dor, mas depois que a criança vem para o seu colo, ela se esquece de toda a dor que ela experimentou ao longo daquele processo. Ou seja, para obter um filho, que para a mãe, as mães normais, né? Sem falar as mães desnaturadas, mas para obter um filho e acalentar um filho, amamentar, até chegar a esse ponto, passaram-se 8 meses e alguma coisa, 9 meses de sofrimento. É menino chutando na barriga, rebolando na barriga de um lado para o outro, e tudo isso gera dor. Mas ao abraçar o seu filho, a mãe parece que se esquece de todo esse sofrimento. Então, as Escrituras nos mostram isso, e o sofrimento é algo complexo na criação hoje. Nós temos o sofrimento sob o aspecto, a dor, né, o sofrimento sob o aspecto mais amplo, que é sob o ponto de vista da criação. Paulo escreve isso, Romanos 8,19, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, até a natureza sofre para ver as coisas que eram muito boas quando Deus criou serem restauradas. Mas há também o sofrimento humano, o sofrimento humano que pode vir, abrange desde o sofrimento mental, emocional, físico, espiritual. Tem o sofrimento daquele que está faminto, a dor do faminto, a dor do desamparado, a dor do órfão, a dor de uma vítima de uma violência, tem a dor do enlutado, a dor daquele que se encontra perdido. Ou seja, o sofrimento na vida do ser humano é algo inerente hoje, é algo que faz parte do viver humano. Viver sem sofrimento, então não estamos vivendo, estamos vegetando, estamos fazendo qualquer outra coisa, mas não estamos vivendo. Faz parte da vida o sofrimento. E na época de Pedro, e na nossa época hoje, muito mais ainda, existia e há no meio da sociedade humana, o sofrimento do ser humano. Para vencer o sofrimento, se criou uma ideia de hedonismo. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Ou seja, o hedonismo, não, vamos trabalhar o sofrimento sob o ponto de vista do prazer. Então, o hedonismo é uma doutrina, que busca viver a vida apenas buscando o prazer supremo. Ou seja, o objetivo da vida é buscar prazer. O problema disso é que se busca um prazer, uma alegria, uma felicidade que é pequena, que é terrena e que é superficial, ao ponto de contrapor a essa ideia, que o Evangelho vem trazer uma ideia de prazer eterno, prazer duradouro e prazer permanente, que se obterá se nós vivermos e soubermos superar as lutas e os sofrimentos pelos quais nós enfrentamos. Então, meus irmãos, tendo isto como esta compreensão da carta de Pedro, que ele gira em torno desta ideia de mostrar para esses cristãos a quem ele está escrevendo, mas também falar comigo e com você, é que nós precisamos entender o sofrimento que nós enfrentamos, as lutas, as tribulações, na verdade é a metodologia, o sofrimento é a pedagogia de Deus para utilizar circunstâncias adversas a nós, de forma que a nossa fé seja aperfeiçoada. É o que Paulo escreve: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você estiver passando hoje por luta, tribulação, sofrimento, bem-vindo à vida cristã, porque é para isso que Deus nos chamou, para testar a nossa fé. Como Deus falou para os judeus, para os israelitas, quando saíram do Egito, estavam peregrinando no deserto. Eu te levarei para o deserto, Deuteronômio capítulo 8, eu te levarei para o deserto para provar-te,
para ver o que está dentro do teu coração, para saber se você vai ou não guardar os mandamentos de Deus. É para isso que você sofre, meu irmão. Não é porque Deus tem prazer em nos ver passar por lutas e tribulação. Não é que Deus tem prazer de nos ver sofrer, chorar. Não é que Deus tem prazer em recolher as nossas lágrimas. Apocalipse diz que tem um cálice que Deus recolhe as nossas lágrimas. Não é para isso. Ele não está colecionando lágrimas. Ele está forjando a nossa fé para que possamos viver e alcançarmos o nosso destino final. Se nós não estivermos treinados e preparados aqui, não conseguiremos ter as credenciais para entrar no nosso destino final. E eu tenho certeza que o seu destino final, pelo menos é o seu desejo, é o meu desejo, é chegar na Canaã celestial, porque estamos aqui de passagem, peregrinos passando por essa terra, com os pés nesta terra, mas com o coração nos céus. Você está assim? É assim que tem que ser a nossa vida. Os pés estão pisando esta terra, mas o seu coração tem que estar ligado nos céus. O seu coração e a sua mente tem que estar na nossa pátria celestial. Então, diante deste cenário, nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro oferecer alguns princípios que nos levarão a triunfar em meio ao sofrimento. É o que está aqui no capítulo 4, nós não vamos esgotar o capítulo 4 hoje, nós vamos terminar na próxima terça-feira, aliás, nós vamos terminar no ano que vem a gente termina esse capítulo 4, nós vamos ver aqui que Pedro, ele nos primeiros 11 versículos do capítulo 4, ele traz o propósito de Deus no sofrimento do cristão. Por que que nós enfrentamos lutas e tribulações? E do versículo 12 ao versículo 19, até o final, ele traz as atitudes que os crentes precisam adotar em relação ao sofrimento. Então, são dois grandes tópicos que nós subdividimos aqui em alguns elementos para que a gente compreenda, nesse primeiro momento, por que que Deus permite que nós soframos? Por que que o cristão precisa passar por sofrimento? Como falamos na última terça-feira, aliás, na terça-feira, quando ministramos sobre esse capítulo 4, nós vamos ver que Pedro utiliza como um padrão, como um paradigma, como o referencial para esses cristãos, ele utiliza Cristo Jesus como padrão de comparação. Ele olha para Cristo e olha para a igreja. Ele olha para Cristo e olha para a sua vida. Ele olha para Cristo e reflete o que Cristo passou e o que nós estamos passando e enfrentando. Se Cristo passou por uma situação X, por que não nós, que somos seus seguidores, não o passaremos? Então, Pedro utiliza Cristo Jesus como sendo este padrão de comparação em relação ao sofrimento. Cristo é o exemplo maior, Jesus é o exemplo supremo de quem padeceu injustamente mas porém não buscou obter a justiça decorrente deste mundo. Até porque a justiça deste mundo, comparada com a justiça de Deus, ela é como um trapo de imundície, como diz o profeta, né? O profeta falou, a vossa justiça é um trapo de imundície comparado com a justiça divina. Só um parênteses, esse trapo de imundície que o profeta coloca lá, é o equivalente aos absorventes que as mulheres usam hoje. Era um pano que as mulheres de antigamente utilizavam, para no seu momento da menstruação, elas utilizavam aquilo como proteção. Deus está dizendo que a justiça do homem se compara a este pano, a este trapo de imundície que a mulher usa nesses dias, para mostrar o grau de diferença entre a justiça divina e a justiça dos homens. Às vezes a gente se acha os justos, nós achamos que estamos sendo injustiçados, ou que nós estamos praticando justiça, mas na verdade tudo que nós fazemos, ainda que com as melhores das intenções, é como o profeta diz, é um trapo de imundície. Então Jesus sofreu essas injustiças de forma plena e ele é o nosso exemplo. E diante disso aí, Pedro, a partir nos versículos seguintes, até o versículo 11, ele vai nos mostrar, e nós vamos extrair desse ensino de Pedro, 5 verdades
que todo cristão deve compreender relativamente ao sofrimento. Temos 5 questões aqui que Pedro levanta do propósito pelo qual os cristãos enfrentam o sofrimento. O primeiro ponto está nos versículos 1 ao 3, nós vamos ver Pedro dizendo que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Segundo o item que a gente precisa compreender é que o sofrimento nos ajuda a dar testemunho de Cristo. Nós vamos ver um terceiro elemento, é que o sofrimento, propósito pelo qual sofremos e enfrentamos tribulações, é que o sofrimento nos motiva a aguardar a segunda vinda de Cristo. Outro propósito, quarto propósito, o sofrimento nos ajuda a manifestar amor pelos nossos irmãos e peregrinos. E o quinto propósito é que o sofrimento nos ajuda a colocar os dons de Deus a serviço do seu reino. Então, são esses 5 propósitos pelos quais que Pedro relaciona aqui. Claro que não é uma relação exaustiva, mas é o que Pedro relaciona neste capítulo 4, de por que esses irmãos estão sofrendo, e eu quero aplicar para você. Por que eventualmente você está sofrendo perseguição? No segundo tópico, no próximo ano, quando nós continuarmos esse texto, você vai ver que nós precisamos avaliar, compreender a natureza do sofrimento que estamos enfrentando. Estamos sofrendo por amor a Cristo é uma coisa. Sofrer por servir a Jesus, sofrer por guardar os mandamentos, sofrer perseguições e tribulações por amor ao Evangelho é uma coisa, é o que Pedro mais na frente vai dizer, sois bem-aventurados. Outra coisa é sofrer justamente por coisas erradas que praticamos. Então, Pedro, nesse capítulo 4, vai também falar sobre este assunto, para que os cristãos compreendam. Olha, se vocês sofrem por amor a Cristo, bem-aventurados. Agora, se sofrem por outras questões que não sejam em razão da fé, então, meu amigo, reflita aí, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa errada não está certa, né? Como o pessoal brinca dizendo aí. Reflita. Mas hoje vamos compreender nessa primeira ministração de hoje o propósito, esses 5 propósitos. Talvez a gente nem consiga concluir os 5, mas a gente vai vai tentar avançar aqui, e queremos fazer uma oração no final, antes até para não concluir todo o texto, não vai ser possível, para a gente fazer uma oração ao final do culto de hoje. Mas, primeiro propósito, por que o cristão sofre? Qual é o propósito de Deus? Versículos 1 ao 3 vai nos dar essa resposta. Para o ímpio, para aquele que é ímpio, para aquele que não se converteu, a tribulação, olha o que eu estou falando, irmão, quando a gente fala assim, quando o ímpio passa por tribulação, o que vem à nossa cabeça quando a gente fala, o ímpio passa por tribulação? A gente pensa o quê? É quem está fora da igreja, né? Mas será que não tem ímpios que se acham cristãos dentro da igreja? Os murmuradores, poderemos considerá-los como ímpios, porque se está murmurando é porque não entendeu o princípio do sofrimento. É porque está reclamando, é porque está querendo dar aula para Deus. Deus, estou passando por essa luta, estou passando por essa tribulação, mas acho que tu estás errado, não era para eu passar, eu sou tão santo, eu sou tão correto, eu sou tão... Então, se você é tão puro, tão santo, por que você já não morreu? Porque já está pronto, já está maduro, né? Você já está tão puro, tão perfeito, então deixa o anjo do Senhor passar e te recolher na carruagem de fogo, porque você já está preparado, meu irmão. Então, assim, quando eu coloco aqui o sofrimento, endurece o coração do ímpio, enquanto na vida do cristão, o sofrimento, na verdade, vem para amolecer o coração do crente e mostrar: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu sou carente da Tua graça,
como eu sou carente do teu cuidado, como eu sou dependente de ti. Eu até achava que eu era crente, Jesus, eu até achava que eu estava santo, eu até achava que eu já estava pronto para ir para o céu, mas esta luta me fez ver que o meu coração ainda precisa mais um pouco de Jesus, o meu coração ainda precisa mais um pouco do sangue de Jesus para me purificar. Eu ainda não estou com as minhas roupas tão alvas quanto a neve, e tem até gente que já está questionando ser alvo mais que a neve, porque já está ficando com o coração endurecido. Você captou a mensagem aí, né? Já está com o coração, é um ímpio, já está com o coração endurecido. Meu Deus, né? É isso mesmo. Então, meus irmãos, para o justo, para o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, o sofrimento vem para ajudar a vencer o pecado. O sofrimento vem para nos colocar em xeque, para nos colocar contra as cordas, fazendo uma analogia com um lutador de boxe. O sofrimento vem para nos empurrar nas cordas e nos deixar vulneráveis, para que o Senhor dê um jebe na nossa cara e mostre para nós: você é um pecador que precisa de santidade e só eu posso te santificar. O sofrimento nos empurra contra as cordas e mostra quão frágil nós somos, o quão carentes da graça de Deus nós somos. O sofrimento nos leva, aqui eu faço uso de uma frase de um grande pregador, Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o sofrimento nos leva a nos desmamarmos do mundo. O sofrimento é a estratégia, segundo um outro grande pregador, chamado Luiz Saião. Ele diz o seguinte, num dos seus comentários, ele fala que a tribulação é o RH de Deus para aperfeiçoar os seus recursos humanos. Profundo isso, ou seja, a tribulação é a arma didática que Deus usa, o sofrimento é para te aperfeiçoar. Você só vai crescer se você passar pelo RH da prova. Quando Deus te mandar uma tribulação, Ele está dizendo assim, é que nem a gente fala para um funcionário: passa lá no RH. Deus está te mandando para o RH para te treinar, para te aperfeiçoar, para ver o que está dentro do teu coração, para ver se o teu coração está disposto a servir a Deus, ou se o teu coração está disposto a ter uma vida de aparência, sepulcros caiados, como Jesus repreendeu aos saduceus, aos fariseus. A aparência de santidade, mas o coração era um sepulcro, era um lugar de morte. Mas os corações, o interior, na verdade, era algo que não tinha vida. Era uma casca de santidade, mas era uma vida interna, interior, de morte, de vida sem propósito. Então o sofrimento nos leva a compreender que o pecado está dentro de nós e ao passarmos por luta, por aflição, por tribulação, por sofrimento, Deus está nos mostrando a forma, o que está de errado na nossa vida, que a gente precisa corrigir, de forma que assim a gente possa ser aperfeiçoado. Se nós decidirmos, e aqui, meus irmãos, nós temos um dilema. O dilema, explicando o que seja um dilema, é que você tem duas opções. Ou você sofrerá perseguição, você vai ter que desenvolver um dilema entre pecado e sofrimento. Se o sofrimento é para nos ajudar a mostrar o nosso pecado e a vencer o nosso pecado pela graça de Cristo, se você não quer sofrer, então você tem que escolher: ou você quer sofrer e ser aperfeiçoado, ou você comunga com o pecado. Então, o que você quer? Você quer, dentro desse dilema entre pecado e sofrimento, você quer estar isento de sofrimento e ter uma vida de pecado, ou você quer ter uma vida de pecado sem sofrimento? O que você quer? Sendo que aquele que peca, aquele que está em pecado, não vê a Deus. Então, nós temos o cristão, é isso que Pedro diz aqui nessa primeira carta, nesses primeiros 3 versículos do capítulo 4. Ele nos mostra que ou você vai viver uma vida pura, santa, em santidade,
e sofrer por conta desse estilo de vida, ou você não tem luta, não tem tribulação, não tem dificuldade, não vai esmurrar o seu corpo, como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo para submetê-lo à vontade de Cristo. Ou você não passa por essas aflições psicológicas, emocionais, ou você não enfrenta por isso e, consequentemente, vai ter uma vida de pecado. E o resultado final vai perder o caminho para o céu, não é isso? Então, esse dilema é o que nós temos que entender. Tiago, o apóstolo Tiago, ele coloca esse dilema, apresenta de uma outra forma, quando ele diz que ou nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou nós somos amigos do mundo, ou seja, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer, façamos tudo que der na cabeça, vamos viver o princípio do hedonismo, vamos buscar o prazer pelo prazer, e aí se constitui inimigo de Deus. É o dilema. O sofrimento, normalmente vamos enfrentá-lo quando nós estivermos procurando viver uma vida de amigos de Deus. Se você for amigo de Deus, vai passar por luta, vai sofrer, vai enfrentar tribulação. Se não está enfrentando muita luta, muita tribulação, muito sofrimento, muita perseguição, alguma coisa errada não está certa. Tem que reveja os seus conceitos, como diz aquele outro comercial, né? Então, meus irmãos, aqui, nesses versículos 1 ao 3, Pedro dá 3 atitudes quando nós estamos sofrendo. Nós temos que nos armar contra o sofrimento, e contra o pecado, ou seja, é o que Paulo escreve, compreendendo essa lógica, as nossas armas para vencer o sofrimento e para vencer, consequentemente, o pecado, são poderosas em Deus, ou seja, nós temos que usar as armas de Deus para vencer as lutas, tribulações, perseguições e o próprio pecado. No versículo 2 do capítulo 4, ele vai dizer que o sofrimento, nós temos que adotar uma segunda postura para vencer o pecado. Quando estivermos sofrendo e enfrentando dificuldades para vencer o pecado. É que, versículo 2, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Ou seja, versículo 2 ele diz assim, para que no tempo que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Esse é um dos propósitos. Você está enfrentando tribulação, é para que você conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para que nós possamos conhecer a vontade de Deus particular para as nossas vidas. Para que o mundo possa ver que Deus está cumprindo o seu propósito na nossa vida. Nós temos que compreender que deixamos uma vida passada de pecados e de vida completamente voltada para os desejos humanos perversos, e agora nós precisamos, por meio das lutas e dos sofrimentos, aprender e conhecer a vontade de Deus. Olha de novo o que Deuteronômio está escrito para o povo de Israel: eu te levei para o deserto para te provar. Deserto é sinônimo de teste, de prova, de tribulação, de dificuldade. Ou seja, sofrimento nas nossas vidas. Aí você pode estar sofrendo por um parente, por um filho, por algum familiar desviado, por alguma circunstância de saúde, por uma falta de recursos financeiros, por uma fornalha que está queimando 7 vezes mais na tua vida, ou por uma promessa que Deus deu a você e que até hoje ainda não se cumpriu, como foi o caso de Abraão, demorou bastante tempo, como foi o caso de Isaac, que disse que também tinha uma promessa e levou 40 anos para que viesse Jacó e Esaú, para que a promessa se cumprisse. Ou seja, seja qual for as lutas, as tribulações, elas vão nos ajudar a conhecer a vontade de Deus, particularmente para a tua vida e para a tua família. Não murmure. Não endureça o vosso coração no meio da luta. Não fique chateado, com raivinha, como uma criança birrenta, que quando o pai diz não, fica logo chorando. Quando o pai diz não, é porque você não está pronto para receber o que ele tem para te dar.
Quando o pai diz, não é agora, espera mais um pouco, confia nele, espera, porque te abates, ó minha alma, porque te afliges dentro em mim, espera em Deus, confia nele, pois você ainda o louvará, disse o salmista, no momento de angústia. Ele diz lá no Salmo, cordéis da morte me cercaram, angustiado, mas calma, tem um harpa até que inclusive canta isso, nós cantamos isso, né? Calma, espera, confia em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. Então a prova é para você experimentar a vontade de Deus, para que você saiba e conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. O verdadeiro cristão deve, olha só essa frase, o verdadeiro cristão deve preferir sofrer por amor a Cristo do que pecar como os ímpios. Você deve, pastor, que loucura é essa? O senhor está falando que a gente tem que pedir sofrimento? Não, claro que não. Mas se o fazer a vontade de Deus redundará em sofrimento para a sua vida, opte por sofrer o dano de servir a Deus, ao invés de ficar bem na foto e passar ileso dos sofrimentos. Muito cristão negocia, não, eu não vou fazer isso aqui, porque senão eu vou ficar mal diante dos colegas de trabalho, e sabe-se lá o que pode acontecer, eu vou passar a ficar sendo criticado. Errado. Temos que, se preciso for, receber o sofrimento como consequência da nossa fé, ou não estamos sendo cristãos genuínos, ou então estamos negociando a fé que dizemos, e nas igrejas aos domingos manifestamos diante dos comuns. Irmão, é muito fácil eu ser crente aqui entre vocês, que todo mundo é crente aqui, ou pelo menos já tem um certo conteúdo teológico, já tem um certo conhecimento. É muito fácil eu chegar aqui, levantar a mão, chorar. É muito fácil eu professar a minha fé entre os meus irmãos. O difícil é professar e viver a minha fé entre os meus inimigos, entre os diferentes de mim. É o que Pedro diz, olha, o sofrimento pela fé em Cristo Jesus te levará naturalmente a experimentar a vontade de Deus, e mais na frente nós vamos falar isso também, nos ajudará a dar testemunho de Cristo. Mas uma outra atitude que está no versículo 3, que nós devemos observar para vencer o pecado, é que o sofrimento, versículo 3 diz o seguinte, que nós não devemos ter saudade do tempo passado antes de conhecermos a Cristo Jesus. Lembra aqueles, a gente olha assim para a narrativa do povo de Israel no deserto, e a gente tem não sei se os irmãos assim leem, né, ou quando leem aquelas passagens do povo de Israel caminhando pelo deserto ali, e fazendo tudo aquilo, reclamando pela falta de água, reclamando pela falta de pão, reclamando desse maná miserável. Eles falam em um dos momentos, eles dizem, estamos já sem paciência desse maná miserável que o Senhor manda para nós, queremos carne. Aí Deus manda codornizes, vocês vão comer carne até sair pelos ouvidos, diz o texto lá. A gente olha esse texto, eu não sei se é somente comigo, se você se identificar, dê um aleluia, um glória a Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu tenho uma tendência de dizer, mas que povo rebelde, se fosse eu não faria isso. Amém ou não amém? Será que você não lê esses textos? Rapaz, esse povo de Israel, ô raça ruim. Ai, irmão, a gente não está sendo tão ruim quanto eles não foram, será, às vezes? Será que nós... Aí, em um determinado momento da peregrinação de Israel, que eles estão no deserto, eles param e dizem, ai, aquelas cebolas do Egito, os pepinos e os pimentões do Egito, e agora tu estás aqui, nos leva diante desse mar, atrás vem Faraó, e agora quem vai vencer? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó, aí começa, né? Ai, meu Deus, eu queria... nós não tínhamos sepulturas o suficiente para morrer lá no Egito, Moisés, porque tu não veio nos trazer para morrer aqui neste deserto, lembrando do passado. Tem uma história que aí eu vou trazer para os tempos atuais, não sei se o pastor Jacó lembra, mas me contaram, não vi, mas me contaram, disse que uma pessoa foi dar testemunho, era um ex-alcoólatra, não sei quem é, não lembro quem é, não vou também se lembrasse não diria, mas ele disse que foi dar o testemunho,
que ele, quando estava no mundo, aí bebia e tal, era envolvido com bebidas e bebedeiras e tudo mais. Ai, mas aqueles encontros que a gente tinha no bar. Pois é, irmãos, e Cristo me libertou porque eu estava lá no mundo. Mas eu gostava daqueles meus amigos quando a gente fazia a nossa... Era mais ou menos assim a história. Quando eu estava lá na mesa do bar, que a gente conversava, era tão legal. Mas Deus me libertou dessa vida, irmão. Tu está feliz porque Deus te libertou? Ou tu está lembrando com saudosismo e com vontade de voltar para a mesa do bar? Garçom, e voltar a pedir... Eu estou aqui nesta mesa de bar, e agora? O que tu estás te lembrando? Tu estás feliz porque saíste desta vida, ou porque você, ou com saudade da vida? Me esclarece uma coisa aí. Você entendeu a mensagem, né? Pedro está nos dizendo aqui, meu irmão, porque basta que no tempo passado você já tenha cumprido todas essas... Esquece do passado, esquece dessa vida, não fica lembrando das cebolas, da mesa de bar, não fica lembrando da vida de outrora, não, com saudosismo, ai, aquela vida. Não, meu irmão, você tem que olhar para aquilo aqui, meu Deus, que vida desgraçada que tu me livraste, graças a Deus que o Senhor me tirou de um tremedal de lama e agora me colocou sobre uma rocha firme. É diferente. Pedro está dizendo aqui, o sofrimento vem para nos lembrar, graças a Deus que eu saí dessa vida pecaminosa, graças a Deus o Senhor pela prova, pela tribulação está me lembrando que quando eu passava por essas coisas no tempo passado, eu não tinha amparo nenhum, eu passava por essas provas, passava por luta, vivia numa dissolução da minha vida imoral, numa vida devassa, e eu vivia ao meu bel prazer, mas olha só da onde que Deus me tirou, aonde eu estava e aonde Deus me colocou, se esquecendo, Paulo fala isso em Filipenses, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, agora a minha jornada é de perseguição, é de peregrinação, para o que está na frente, para o que está no futuro, para uma promessa que se cumprirá em minha vida, me esqueço de que está para trás. Pedro lembra esses irmãos, olha, o sofrimento é para te lembrar da onde você saiu e onde você está. A prova é para não te fazer esquecer da soberana graça, da multiforme graça que resgatou um perdido pecador. Graça, maravilhosa graça, que redimiu um pecador miserável como eu e como você, para nos tirar do império das trevas e agora te colocar no reino do Filho, do amor de Cristo, do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, dá um aleluia aí, meu irmão, glorifica ao Senhor. É para isso que você sofre, irmão. É para isso que você passa a luta. Esse é um dos propósitos que nós extraímos aqui dessa passagem de Pedro, desse capítulo 4. O propósito é para te lembrar e te ajudar a vencer a tribulação. Se não fosse, o sofrimento e a tribulação é para te ajudar a vencer o pecado. É para mostrar a nós a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Porque às vezes, olha, tem crente que se acha o cara, né? Tem gente que se acha, não, aquelas irmãs do círculo de oração que tem o cocozinho, então, acha que não, mas tem algo a ser transformado. E a luta, Deus, é o RH, guarde isso, que o Luiz Saião prega. O RH de Deus é a aprovação. É o recurso, é a forma pedagógica que Deus utiliza para nos treinar e para aperfeiçoar ao seu povo. Então não reclame, não tenha saudade do passado, conheça a vontade de Deus e arme-se com a mente de Cristo para vencer o pecado que a provação vai te fazer enxergar que há em sua vida. Amém? Segundo propósito, nós vamos parar por esse segundo propósito, são 5, nós vamos parar no segundo propósito, do sofrimento pelo qual Deus permite que o cristão passe por sofrimento, está nos versículos 4 ao 6. O sofrimento nos ajuda a testemunhar do amor de Cristo e dar testemunho da fé. Nós vamos ver, mais uma vez, usando Cristo como paradigma, como padrão de comparação, nós vamos ver que
o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Jesus, a forma pela qual ele passou pela sua luta e pela sua tribulação, deve mostrar para nós como eu e você devemos enfrentar a luta e a tribulação. Nós não somos maiores do que o nosso mestre. Se o nosso mestre enfrentou lutas e perseguições, nós vamos passar por lutas e perseguições. Nós temos o exemplo que de muitos servos de Deus, de muitos filhos do Senhor, que enfrentaram em lutas e tribulações, passaram por dificuldades e deram testemunho de fé, e por meio da luta, e a provação pela qual eles passaram, citei aqui alguns homens da Bíblia, alguns heróis da fé, algumas pessoas, alguns relatos bíblicos, as provações pelas quais estes personagens bíblicos passaram, enfrentaram, serviram para dar testemunho da bondade de Deus, da misericórdia divina, da provisão de Deus, da graça, de tudo que Deus faz por meio do seu povo. Nós vamos ver Jó, quando ele perde seus bens, perde seus filhos, perde a sua saúde, mas esta prova que sobreveio a Jó serviu para que ele glorificasse a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é tão bonito quando a gente canta, né, meu irmão? Quando você já chorou no culto, né? Já quando cantar esse louvor? Quando canta esse louvor na igreja, você já chorou? Fale a verdade, você levanta a mão e chora, oh meu Deus, como é que eu esqueci a melodia desse louvor, mas quando, do louvor que se canta, né, baseado nessa passagem que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória e o louvor, aí você já está chorando, oh, glória, aleluia. Aí você está na prova agora, esse Deus não me ama, esse Deus não quer nada comigo. Ao invés de testemunhar como Jó, faz com a mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse teu Deus, pastor Edmar, e morre logo aí, desgraça, porque está sofrendo mesmo. Aí quando canta o louvor, chora. É para dar testemunho de Cristo. É para dar testemunho da fé. Paulo e Silas sofreram açoites por amor, de todos esses sofrimentos que esses personagens que eu estou citando, Jó, Paulo e Silas, não foi por desobediência, foi por fazer a vontade de Deus. Jó, está vendo aí, Satanás? Homem justo, olha só esse meu servo como é justo. Deixa eu tocar nele, Deus, ver se ele é justo. E no final provou que era homem justo. Testemunhou para Satanás que Jó era justo. Paulo e Silas pregando o evangelho, dando testemunho do evangelho, ensinando, evangelizando, foram açoitados e lançados dentro do cárcere, presos. O que eles fizeram com esse sofrimento? Cantaram louvores, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e as cadeias foram rompendo e pá! E o terremoto no meio da cadeia, e as coisas vieram e veio um anjo e abriu as correntes. Serviu para quê? Meu Deus, todo mundo fugiu. O carcereiro, não, carcereiro, calma, não se mate não, está todo mundo aqui. Aí o carcereiro, oh meu Deus, o que eu faço agora? Não tem problema não, aceita Jesus, eu te batizo e tu e a tua família será salvo. Testemunho. Se ele fosse para a cadeia, Deus, eu estou fazendo a tua obra e estou aqui sendo açoitado. Não ia servir de nada, né? Mas o testemunho, o sofrimento foi para dar testemunho de Cristo e salvou uma família, irmão. Se uma pessoa vale mais que o mundo inteiro, que dirá uma família? Uma família salva para Cristo. Então, não murmure, louve, não reclame, adore. Entenda que é a pedagogia e é o propósito de Deus, o seu sofrimento, não é porque Deus tem prazer em nos massacrar, Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle, para que você dê testemunho de Cristo, para que outras pessoas alcancem o Evangelho e compreendam que não há outro caminho, que só o Senhor Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, e só nele há verdadeiramente vida.
Obrigado, missionária. E Ele não nos prova além das nossas capacidades. Então, se tu está passando por luta, aguenta firme. Ele sabe que tu és capaz. Ele sabe que tu tem tutano para aguentar. Então, aguenta mais um pouco. A fornalha vai esquentar um pouco mais, viu, meu irmão? A fornalha vai aquecer um pouco mais, viu, dirigente? Você vai passar um pouquinho mais de prova. Sabe por quê? Porque Ele está te testando. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, esse mesmo Pedro diz, olha, vocês estão sendo contristados, provados, ainda que por um momento, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, seja aperfeiçoada, de modo que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Pedro fala isso também nessa mesma carta. Por quê? Porque o sofrimento é a pedagogia de Deus para te testar, para te aperfeiçoar e para que você dê testemunho da graça, da misericórdia de Deus. Meu irmão, quais são as marcas que a fé em Cristo Jesus tem deixado em nossas vidas? Quais são as feridas das batalhas que temos enfrentado por amor a Cristo? Não quero que os irmãos compreendam isso. Não é as tribulações, não é pelas lutas, não são pelas lutas, pelas tribulações e dificuldades que vamos alcançar salvação. A salvação é pela graça. Mas as provações pelas quais eu enfrento vão deixando marcas na minha alma e no meu espírito, de forma que eu serei recompensado lá no céu. Paulo escreve isso aos Coríntios, para ver se a nossa fé vai ser testada como pelo fogo, para saber, as nossas obras, melhor dizendo, serão testadas como pelo fogo, a saber se ela vai ser feno, madeira ou pedra preciosa. Eu pergunto, feno no fogo, o que acontece? Madeira no fogo, o que acontece? Pedra preciosa no fogo, o que acontece? Fica mais bonita, fica mais brilhosa. É neste sentido que eu estou dizendo que nós precisamos guardar marcas da nossa fé no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. As dores pela perda de um ente querido, as dores e o luto pelos que enfrentamos por termos perdido alguém precioso, e nós vivemos isso recentemente. Isso deixa marca para testar a nossa fé, a nossa confiança está em homens ou está em Deus? A nossa confiança e o nosso destino é conduzido por alguém que está à frente da igreja ou é pelo Senhor e pelo Espírito Santo? Isso são as marcas que vão ficando na jornada, são as cicatrizes dos guerreiros em batalha, irmão. Deixa Deus criar cicatriz em você. Se você não quiser nenhuma cicatriz no corpo, então fique lá guardado no seu bercinho, como um bebê, que aí vai ficar igual uma criança, ilesa, sem enfrentar nada. Pastor Jacó, fale ao microfone aqui, pastor, para que apareça aqui na transmissão. Vem cá. Enquanto isso, eu bebo um gole d'água. Eu ia só ajudar o pastor Everlan aqui, é que as tribulações, se a gente pudesse fazer uma comparação do corpo físico, uma vez eu conversei isso com o Neison, que as tribulações, elas tonificam a nossa musculatura espiritual. Isso mesmo. Então, nessa analogia, ela nos fortalece. A analogia que eu estou fazendo é que a provação é como um guerreiro que está com uma espada pelejando. Vamos fazer essa analogia de uma guerra nos tempos antigos, em que era uma... Hoje é só dar um tiro, papo, morre, né? Mas naquela época não, era na espada, na flechada. Os guerreiros, quando lutavam, voltavam das suas batalhas, certamente voltavam com um corte no braço, voltavam com um corte na perna, voltavam marcados da batalha pelas quais eles enfrentaram. Aquele homem, agora me foge o nome de um dos valentes de Davi, pegou uma espada na mão e ele agarrou tão forte aquela espada e matou tanta gente naquela batalha que ela ficou grudada na mão e não conseguia. Ficou uma marca na mão. Irmão, quais são as marcas que a sua fé em Cristo Jesus tem causado em você? Ou você quer passar por esta vida ileso? Se for passar por esta vida ileso, sem marca nenhuma, sinto lhe dizer, estamos sendo muito mais amigos do mundo do que de Deus. Porque se somos amigos de Deus, vamos sofrer marcas na batalha. Na batalha contra o mal, ser valente. Siga em marcha triunfal, ser valente. Me ajuda aí, pastor. Seja lá onde for, escudado no Senhor,
mostrarás o teu valor. Diz para o teu irmão assim, bem bonito, meu irmão, sê valente, dá testemunho de Jesus, meu irmão, no meio da prova. Então, o sofrimento vem para isso. Nós vamos ver Estevão tomando pedrada, aí você está aí sendo mal falado, difamado. Ah, Jesus, esses irmãos são isso, esses irmãos aquilo. As pedradas de Estevão eram o quê? Mensagens de carinho que estavam dando para ele? Estevinho, vem cá, meu amiguinho. Não, seu isso, seu aquilo, e toma-lhe pedrada. As pedradas que nós tomamos nas calúnias, falando mal de nós, inventando história, inventando uma série de coisas, são pedradas. E o que Estevão fez? Senhor, perdoa. Diz o texto lá de Atos capítulo 6, uma narrativa longa, né? 6, que vai até o final, até o início do capítulo 8 de Atos. Estevão, diz o texto lá que Estevão tinha uma cara, brilhava o seu rosto similar como o rosto de um anjo, olha só. Sofrendo pedrada e um rosto de anjo. E ele pegando pedrada, Senhor, graças a Deus, já vejo os céus abertos, e o meu Senhor está ali, estou vendo o meu Senhor no trono. Aí ele diz assim, Senhor, eu estou te vendo aqui, mas tem misericórdia desses ímpios aqui que estão me apedrejando, Senhor, perdoa-lhes, Senhor, não impute a eles a maldade que eles estão fazendo. Ai, irmão, eu não tenho essa santidade, eu ainda não alcancei, eu acho que ainda vou sofrer muita coisa para experimentar essa graça que Estevão experimentou, de fazer isso, meu irmão, sendo apedrejado, e no ato do apedrejamento, ele oferecendo perdão, e eu querendo restituição, eu querendo que seja feita justiça neste mundo em meu favor, olha, querendo as coisas, ter reconhecimento e ter justiça das coisas desta vida, enquanto que é melhor obter reconhecimento e obter a justiça de Deus, que é eterna, e é verdadeiramente justiça. Então, não se espante não, no meio da prova, é para dar testemunho, é para que você seja aprovado, e os ímpios vão ver você, mas esse aqui é o Marcelo não andava desse jeito, Marcelo agora está tão santinho, ele era um cachaceiro, mulherengo. Quando nós testemunhamos da transformação que Deus faz em nós, o mundo, os ímpios, vão ficar chocados. Esse camarada aí, esse daí não era o fulano de tal, o Zé das Contas, o Zé Enganação, não é o Zé Enganação esse aí? Agora ele está tão correto nas suas coisas, nos seus negócios, é porque Jesus transformou a vida desse Zé. Tem algum Zé aqui, né? Não sei se tem algum Zé, mas sempre tem algum Zé. Esse Zé mulherengo, agora é um homem de uma mulher só, porque Jesus transformou. Testemunho. E aí, pelo fato de ele não ser mais mulherengo, não ser mais enganador, a turma da enganação e a turma da mulherada vai começar a te injuriar, vai começar, lá veio esse Zé Certinho, obrigado, pastor Jacob, lá vem o Zé Certinho agora, quer ser o certão, quer ser o moralizador, aí vão te perseguir, mas você está dando testemunho de Cristo, está dando testemunho. É o que Pedro escreve aqui no versículo 4, eles acham estranho que vocês não se juntam mais a eles na mesma carreira desenfreada, buscando prazeres, e agora passam a te difamar. Você fazia, por isso que a palavra de Deus, o Evangelho diz, aquele que bebia, não beba mais. Não está escrito assim, né? Mas para os dias de hoje. Aquele que enganava, não engane mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Ou seja, tem que ter uma vida diferente, irmão. Uma coisa somos nós deslizarmos. É natural, porque é para isso que a gente peca e tem a graça de Deus para nos livrar e nos perdoar. Mas outra coisa é dizer que saiu daquela vida passada, mas os hábitos daquela vida passada não deixaram a nossa vida, é outra história. Não estamos dando testemunho. O propósito é que nós
O verdadeiro cristão, quando se encontra com Jesus, vai sofrer, vai encontrar sofrimento pelo fato de deixar para trás aquelas práticas de vida. Não bebe mais, não anda mais em prostituição, e Pedro relata aqui em orgias, como é que ele chama? Em borracheiras, ele usa aqui essa expressão. O camarada tomava até encher a tampa, não anda mais desse tipo de coisa, em vãs idolatrias. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5, ele diz: os ímpios, ele faz uma lembrança aos cristãos que, olha, vocês vão sofrer porque deixaram essa vida passada, vão ser injuriados e vão ser caluniados e difamados, mas não se preocupem, continuem dando testemunho, porque esses ímpios que estão te caluniando, que estão te perseguindo, eles vão prestar contas a Deus também, assim como você vai prestar contas a Deus. Versículo 5 ele diz aqui, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Irmão, tudo que nós fizermos, Jesus fala isso no Evangelho, toda palavra frívola, falada, proferida pelos homens, Deus pedirá conta no último dia. Paulo escreve inclusive sobre isso, lá em Efésios, ele fala também a respeito dessa questão, de que nós devemos deixar para trás as chocarrices, essas palavras, falar coisas que são indecorosas, linguagem obscena, brincadeiras, entre aspas, brincadeiras que são sem graça às vezes. Isso são coisas que não devem estar presentes na vida do cristão. Queria até abrir essa passagem de Efésios para nós concluirmos aqui, para ler. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, haja entre vós ações de graças. Olha só o que Paulo diz, é o que Pedro está dizendo aqui. Tudo que nós fizermos, falarmos e agirmos, Deus prestará conta. Então não se preocupe pelas perseguições, porque os ímpios irão prestar contas a Deus. E o versículo 6, pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. A morte não tem a última palavra na vida do cristão. A morte, que é, digamos assim, o sofrimento extremo, principalmente para os que ficam, né? Quando a morte vem, os que ficam experimentam sofrimento, mas havia um dilema. E os que vão, o que acontece? Nesta época do início da igreja, era um dilema, inclusive, que Paulo também escreveu a respeito disso. Estamos sofrendo tanto, estamos passando por tantas lutas, tantas tribulações, muitos irmãos estão sendo mortos, muitos irmãos estão servindo de comida nas arenas para os leões, nas festas romanas, e o que será destes irmãos? O que está acontecendo com eles? É o que Paulo escreve, dizendo, olha, esses irmãos não se preocupem, há ressurreição, Jesus ressuscitou, esses irmãos também ressuscitarão, é o que ele escreve em Tessalonicenses. Os que morreram primeiro em Cristo Jesus, ao som da última trombeta, ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, a uma só, teremos os nossos corpos transformados, e subiremos e nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, e estaremos com Ele eternamente. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, porque era uma preocupação, os irmãos estão morrendo, e agora? O que acontece? Estão morrendo e acabou? Sofremos aqui e não tem mais nada? Não, Pedro diz o seguinte, não se preocupem, a morte não é a palavra final. Esses que morreram em Cristo Jesus, eles também viverão, é o que ele diz no final do versículo 6, também viverão segundo a vontade de Deus pelo seu Espírito. O sofrimento, se nos levar à morte, para o cristão, como Paulo escreve, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. O crente
verdadeiro é o único que pode achar lucro na morte. Dá glória a Deus, você é o único que pode dar glórias a Deus por conta da morte. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele finaliza aquele capítulo 4 de primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo assim: consolai-vos, pois, com esta palavra, de que há ressurreição entre os mortos. Isso é consolo para nós. Quando nós perdemos a quem amamos, para o cristão, nós sofremos momentaneamente, mas temos a certeza de que aquilo é lucro. Aquele que nós perdemos está descansando em Cristo Jesus. E para nós que ficamos, resta a esperança de saber que também há um lugar de descanso preparado para os filhos de Deus. Então, meu irmão, viva para Cristo e morra e tenha lucro. Se você é crente, você é cristão verdadeiro, nem a morte pode te parar. Nem a morte é forte o suficiente para nos separar do amor de Cristo. Paulo escreve isso em Romanos: não é altura, não é profundidade, não há potestade, não há luta, não há tribulação, não há largura, não há nada, nem coisas do porvir, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem a morte, nem a vida, nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá glória a Deus por isso. Fica de pé e vamos fazer uma oração ao Senhor. Se está sofrendo, louve. Se está doendo, louve. Se está em angústia, louve. Se está em dificuldade, louve. Não importa, louve. O teu louvor invade os céus. Adora o Senhor. O sofrimento, você está sendo forjado. Vamos pedir para Deus, se preciso for, aquecer a fornalha. Só quer a fornalha acesa 7 vezes, pastor Jacó? A missionária é mais misericordiosa, está num grau mais misericordioso. Deus sabe a dose certa de aquecer a tua fornalha. Ele sabia que 7 vezes mais quente, ainda assim, não abalaria a fé de Ananias, Misael e Azarias. Mas para você, talvez, uma vez mais, já seja suficiente. É aquela história que o papai sempre dizia do cavalo brabo, do cavalo mais ou menos amansado e do cavalo manso. Vocês lembram dessa história, né? Eu vou contar de novo para relembrar. O cavalo brabo, ele precisa pegar o chicote no lombo para ver se ele se corrige. Pega aquela espora do cavaleiro, né? Tem que dar na barriga dele, dar-lhe chicotada, e ele relincha, e dá um monte de coice, e pega-lhe chicote, pega-lhe chicote, pega-lhe chicote. Até que ele vai melhorando, e depois ele já está mais ou menos amansado. Aí o cavaleiro lá, o domador, começa a pegar o chicote do lado dele, quer começar a governar a vida dele. Não, é para cá, ele já vai, mas só que ainda vai meio duro. Aí ele estala o chicote só no ouvido aqui, no ar, né? Pá, estala no pé do ouvido dele aqui. Opa, já peguei muito chicote no lombo, já basta ouvir o chicote aqui, eu já vou me endireitando, tá bom, meu senhor, eu vou me conduzir para o lado que o senhor está me dizendo. Já peguei muito chicote, já peguei muita esporada não sei se nem sei essa conjugação do verbo, já peguei muito esporão na barriga, muito chicote no lombo, já estou muito marcado. Então, basta ouvir, mas tem aquele cavalo, aquela eguinha, que já está bem domadinha, não precisa mais, já pegou muito chicote no lombo, já ouviu muito chicote no ar estalando no pé do ouvido, agora basta lembrar que tem um chicote na mão do domador, para ele já vai se arrumando direitinho. Não, eu não precisa mais nem estalar o chicote, eu já vou certinho. A prova é o chicote de Deus. Você está um cavalo brabo, cavalo indomável, você está um cavalo mais ou menos, ou está já um cavalo dócil? Ah, irmão, eu não sei em que grau eu estou, mas se preciso for, ele vai aumentar a dose, vai aquecer mais a fornalha, vai me dar-lhe mais chicotada, até que eu chegue à estatura de varão perfeito, e eu possa dizer como Estevão disse, eu vejo o meu Senhor assentado no trono, Senhor, eu quero estar contigo agora, eu já estou pronto, porque eu estou recebendo tanta chicotada, que eu já estou até perdoando o cara que está me chicoteando aqui. Senhor, nós te pedimos, Pai, nesta noite, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, que esta palavra possa entrar no coração de cada um dos teus filhos, que esta mensagem, Senhor, possa
internalizar no nosso coração e na nossa mente, de forma que possamos compreender que há um propósito de Deus para as lutas e para as provações pelas quais o Senhor permite que enfrentemos. Portanto, Senhor, que nós não venhamos a resistir à Tua correção, porque sabemos, a Tua palavra assim nos diz, mas não queremos apenas ter um conhecimento intelectual, queremos verdadeiramente saber e viver que o Senhor corrige aqueles a quem ama, que possamos olhar para as lutas, possamos olhar para as provas, como um gesto de amor do Senhor para com as nossas vidas, de forma a que nós tenhamos a nossa fé aperfeiçoada, meu Deus. Ah, meu Deus, nós não queremos crescer e ter o nosso coração deixar crescer a murmuração, nós não queremos reclamar, nós não queremos ser professor de Deus, nós não queremos te ensinar, nós não queremos dizer para ti, Senhor, que vaso o Senhor vai quebrar e que vaso o Senhor vai refazer. O Senhor é o oleiro, o Senhor é quem nos quebra, o Senhor foi quem nos fez, portanto o Senhor tem a capacidade, o Senhor sabe o que deve ser quebrado e como deve ser refeito a nossa vida. Portanto, Senhor Jesus, é por meio do sofrimento que o Senhor nos leva para o deserto, para nos provar, para nos testar, para ver o que está dentro do nosso coração, para saber se obedeceremos ou não aos Teus mandamentos, se serviremos ou não ao Senhor de todo o coração. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ah, Senhor, portanto, nos ajuda, Pai, em meio à prova, em meio à tribulação, em meio às dificuldades, nos ajuda, Senhor, a Te amar mais do que as coisas deste mundo, nos ajuda a fazer mais a Tua vontade, a sermos Teus amigos verdadeiramente, ainda que ser Teu amigo redunde em sofrimento e inimizade para com o mundo, Senhor. Que haja em nosso coração, que haja em nossa mente, Senhor, o desejo de ser amigo do Senhor, ainda que venhamos a ser inimigos do mundo. Pai, que nós possamos resolver esse dilema da fé, de hoje, nesta noite, e possamos decidir, Senhor, queremos Te servir verdadeiramente, queremos Te amar verdadeiramente, queremos Te adorar em qualquer circunstância, queremos dar testemunho da Tua palavra, Senhor, queremos dar testemunho de Cristo, para que possamos, Senhor, assim, ganhar a muitos outros, trazer a muitos outros que estão mortos, que estão perdidos nos seus delitos e nos seus pecados, e por meio da nossa fé, por meio do testemunho, pela forma que enfrentamos as lutas e tribulações, o Senhor seja engrandecido, que cresça o Senhor e que verdadeiramente possamos viver e declarar o que Paulo falou, Senhor, que seja o nosso viver Cristo, e que se viermos a morrer por amor de Cristo, isso será para nós uma recompensa e um lucro, porque é melhor estar contigo, Senhor, é mais precioso estar contigo, mas é necessário que enfrentemos ainda lutas e dificuldades, de forma que pessoas ainda alcancem a salvação, por meio da luz do Senhor, a brilhar e a refletir em nossas vidas. Portanto, abençoa a Tua igreja, prospera os Teus filhos, ajuda-nos, Senhor, a caminhar com os nossos pés nesta terra, mas com o nosso coração guardados nos céus, com o nosso pensamento ligados no reino de Deus, para que assim, Senhor, possamos superar e vencer todas as tribulações e as dificuldades que viermos a enfrentar nesta vida. Assim, nós oramos a Ti e Te pedimos em nome de Jesus. Amém.